Olá, amigos! Vamos para mais um Evangelho no Lar. Muito feliz de estar fazendo parte desse momento com vocês. Bem-aventurados os aflitos. O Evangelho segundo o Espiritismo. Causas atuais das aflições. Os infortúnios da vida podem ser de duas espécies, ou seja, ter duas origens distintas. É importante expô-las aqui. Umas têm sua causa na vida presente, outras não exatamente nesta existência. Portanto, ao procurarmos a origem dos males terrenos, devemos admitir que muitos são consequências natural da conduta e do caráter de quem os suporta. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua negligência, de seu próprio orgulho e ambição? Quantas pessoas se arruinam por desleixo, por falta de perseverança, por má conduta ou por não terem conseguido impor um limite aos seus próprios desejos? Quantas uniões infelizes, fruto do interesse ou da vaidade, em que o coração não foi levado em conta? Quantos desentendimentos e brigas desastrosas poderiam ser evitados com um pouco mais de moderação e menos ressentimentos? Quantas doenças são consequências de excessos de todo tipo? Quantos pais sofrem com seus filhos por não terem reprimido desde o início as suas más tendências? Por comodismo ou indiferença, deixaram que se desenvolvessem neles a semente do orgulho, do egoísmo e da vaidade, que ressecam o coração, e, mais tarde, ao colherem o que semearam, se espantam e se afligem com a falta de respeito e a ingratidão deles. Que todos os que se veem com o coração abatido pelas vicissitudes e decepções da vida, interroguem friamente a própria consciência. Que reflitam seriamente sobre a origem dos males que os afligem e verifiquem se, na maioria dos casos, não podem dizer: se eu tivesse feito ou não tivesse feito tal coisa, eu não estaria nessa situação. Então, a quem responsabilizar por todas as suas aflições, senão a si mesmo? Portanto, na maioria dos casos, o homem é o autor dos seus próprios infortúnios. Mas, ao invés de reconhecer isso, ele acha mais simples e menos humilhante acusar o destino, a providência, a falta de sorte, quando na verdade a culpa se deve à sua própria negligência. Sem dúvida, os males dessa natureza representam a maior parte das dificuldades da vida. O homem só conseguirá evitá-los quando se empenhar pelo seu próprio aperfeiçoamento moral, como se empenha pelo intelectual. A lei humana pune determinadas faltas. Diz-se então que o condenado está sofrendo a consequência dos seus atos. Mas a lei não consegue punir todas as faltas. Ela abrange mais aqueles que causam prejuízo à sociedade, e não os que cometem delitos que prejudicam a si próprios. Contudo, Deus quer o progresso de todas as suas criaturas. Por isso, não deixa impune qualquer desvio do caminho reto. Não há uma única falta, por mais leve que seja, uma única desobediência à sua lei que não tenha forçosamente inevitáveis consequências, de modo lamentáveis. Donde se conclui que, tanto nas pequenas como nas grandes coisas, o homem sempre é punido pelos erros que cometeu. Os sofrimentos decorrentes de sua falta servem para diverti-lo de que agiu mal, dão-lhe experiência e fazem com que perceba a diferença entre o bem e o mal, e a necessidade de melhorar-se para evitar no futuro o que foi para ele causa de aflições. Sem isso, ele não teria nenhum motivo para emendar-se. Confiante na impunidade, retardaria o seu avanço e, consequentemente, sua felicidade futura. Mas a experiência, às vezes, chega um pouco tarde. E então, quando a vida já foi desperdiçada com conturbações, quando as forças já estão enfraquecidas e o mal não tem remédio, o homem se põe a lamentar, dizendo: se no início da vida eu soubesse o que sei hoje, quantos tropeços eu teria evitado. Se eu pudesse recomeçar, faria tudo diferente, mas não há mais tempo. Do mesmo modo como o operário preguiçoso diz: perdi meu dia. Ele se queixa: perdi a minha vida. Mas, assim como o sol nasce no dia seguinte para o operário, dando início a uma nova jornada que lhe permite recuperar o tempo perdido,
Para ele também, depois da noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, na qual poderá tirar proveito da experiência do passado e decidir por boas resoluções para o futuro. O Livro dos Espíritos, pergunta 922. A felicidade terrena é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um, faz a infelicidade do outro. Apesar disso, não há um limite de felicidade que seja comum a todos os homens. Quanto à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, é a consciência em paz e a fé no futuro. Então, amigos, essa passagem pode fazer a gente refletir que os problemas que a gente passa nessa vida, as dificuldades que a gente enfrenta, elas não são injustiças. Elas são, na verdade, consequências dos nossos próprios atos. Atos que a gente pode ter cometido nessa vida ou em outra vida. E agora essas consequências nos dão a chance de aprender com esses erros, nos responsabilizando por eles e nos redimindo perante ao outro, perante ao universo, aquilo que outrora a gente causou de mal. Mas é muito importante salientar que descobrir que nós somos responsáveis pelo aquilo que nos acontece não significa que a gente tenha que paralisar na culpa. Muito pelo contrário. Descobrindo isso agora, nessa vida, o que já é um grande passo, porque a gente ainda tem tempo de mudar e de fazer diferente, a gente precisa se responsabilizar e agir com uma resignação dinâmica, agindo para melhorar mesmo os nossos atos, para melhorar o nosso íntimo, fazer a nossa reforma íntima, para que assim a gente possa corrigir esses erros e não se paralisar no complexo de culpa, que só traz consequências negativas. Então, que a gente saiba olhar para si, para se responsabilizar pelo aquilo que a gente faz e que isso seja um combustível para a gente mudar e fazer melhor. Fica a reflexão, amigos. Até o próximo Evangelho no Lar. Um abraço.